dificilmente alguém vai ser mais ídolo do que Luizinho foi para a torcida do Corinthians. Por vários motivos. Ele é um corintiano de berço, de família corintiana, vinha a pé ao Parque São Jorge, escondido da mãe. E o Luizinho era ídolo da torcida já desde o tempo de aspirante, quando formava a ala esquerda. Ele era meia esquerda, ele não meia direita, como se consagrou. Um grande ídolo porque identificado com a zona leste de São Paulo, onde ele nasceu, viveu a poucos metros do Parque São Jorge, inclusive morreu. Teve uma vida inteira a serviço do Corinthians. Era chamado de artista pelos companheiros, pelo trato dele com a bola, né? O pequeno polegar vem da estatura, realmente um jogador baixo. Tem a história clássica de que ele teria sentado na bola num jogo contra o Palmeiras, diante do enorme centro-médio argentino Luiz Villa. Se sentou ou não sentou, o próprio Luizinho não deixava claro, né? Ele mesmo falava, deixa pra lá, isso é coisa de garoto, o garoto faz essas coisas mesmo. Mas o fato é que naquela noite, que o Corinthians ganhou de 5-1 do Palmeiras em 52, o Luizinho acabou com o Luiz Villa, segundo os relatos dos jornais da época. Tornou-se ainda mais ídolo por ter feito de cabeça, vejam só com aquele tamanho, o gol no empate de 1-1 com o Palmeiras, que deu o título do quadricentenário em 54, título do qual ele muito se orgulhava, dizendo que o maior título da carreira dele era aquele que vale por 100 anos. Toda vez que alguém perguntava para quem o Cláudio torcia, ele devolvia com uma pergunta. Ele falava, você é corintiano? E a pessoa respondia sim. Ele falava, então eu sou corintiano por causa de você. Baixinho, hábil, ponta direita, legítimo no tempo que existia o ponta direita. Então ele começa no Santos. Tem uma passagem pelo Palestra Itália que não foi das melhores, mas mesmo no Palestra Itália o Cláudio deixa a sua marca. Ele faz o primeiro gol do Palmeiras com o nome de Palmeiras, retorna ao Santos e é no Santos que o Corinthians vai buscar o Cláudio. O Cláudio chega em 45, de 45 a 50 são 5 anos da vida dele num time que não é campeão, embora ele continue sendo um jogador decisivo, mas ele não consegue o tão sonhado título. E só em 51 tem uma virada nessa carreira, né? É uma outra fase na carreira dele, que tinha acabado de ser injustiçado na convocação para a Copa de 50, porque o técnico Flávio Costa não convocou o Cláudio. Essa foi uma mágoa do Cláudio, não ter podido exibir pela seleção brasileira tudo aquilo que ele exibiu pelo Santos, pelo Palmeiras, muito mais pelo Corinthians e no final de carreira até pelo São Paulo, porque o Cláudio joga pelo Corinthians até 57, encerra a carreira. Ele fica como técnico do Corinthians durante o ano de 58 e um pedaço de 59. Ao sair do Corinthians como técnico, recebe um convite do São Paulo Futebol Clube para jogar mais um pouquinho no ano de 60. Então ele volta a ser jogador e fecha esse ciclo dos 4 grandes clubes, né? O Cláudio, além de tudo, foi o primeiro jogador a atuar pelos 4 grandes clubes de São Paulo. Além de ser o maior artilheiro da história do clube, com 305 gols, ainda contribuiu e muito para muitos gols do segundo maior artilheiro da história do Corinthians. O Baltazar, na verdade, não se chamava Baltazar, mas Oswaldo Silva, né? Baltazar era o irmão dele, que jogava em Santos. E dizem que o pai, às vezes, proibia o irmão Baltazar de jogar, e ele, Baltazar Oswaldo, falava, vim para jogar por mim e pelo Baltazar. E aí ele acabou também ficando Baltazar. Em 45 ele já era jogador do Corinthians, mas ainda não como centroavante. Ele jogava na meia, ao lado do Servilho, e demorou um pouco para estourar. O Dr. Sérgio Blumer Bastos já percebeu que o Baltazar precisava ganhar massa, né? Receitou ali uma dieta para ele, para que ele em algum tempo adquirisse o corpo suficiente para explorar o seu melhor potencial, que era justamente a explosão e a cabeçada. Nos 267 gols que fazem do Baltazar um dos maiores artilheiros, o segundo na história do Corinthians, atrás só do Cláudio, pelo menos 70 foram certamente marcados de cabeça, o que não é pouco. O Baltazar ganhou o concurso de popularidade, o craque mais querido do Brasil. Ele ganhou um automóvel, o automóvel dele pegou fogo, a torcida fez questão de dar outro carro para ele.
E o próprio Baltazar definia muito bem o seu futebol. E ele dizia, nunca fui muito bom com os pés, mas com a cabeça, talvez nem Pelé tenha sido tão bom quanto eu.